aí galera, tudo beleza? Bem-vindos a mais um Responde Aí. Se vocês têm perguntas para fazer, não deixe de entrar lá no nosso grupo Áudio Teoria e Prática, vir nesse post fixado aqui nos comentários dele aqui embaixo e fazer a sua pergunta que a gente vai respondê-la aqui no canal. A pergunta de hoje é do Suzart Campos da Silva. A dúvida dele é sobre planos de volume da gravação, mixagem e masterização, mas falando instrumentos por instrumentos em relação entre os mesmos. Valeu, obrigado. Bom, Suzart, não necessariamente é bom se falar planos de volumes, é melhor se falar em estrutura de ganho, onde a gente entende, né, a amplitude do sinal nos diversos estágios de processamento do mesmo. Então, se você está entrando num equalizador, saindo para um compressor, ou se você está num pré-amplificador, né, se você tem o nível do microfone, indo para o cabo, para a entrada do pré-amplificador e assim por diante. Então, você vai ter toda a sua estrutura de ganho, todos os componentes que você vai encontrar afetando e sendo afetados pela amplitude do seu sinal. Tá? Então isso é muito importante, tá? Um equalizador, ele tem amplificadores operacionais, ele tem várias coisas ali dentro e isso afeta a estrutura de ganho. Por isso que a gente chama dessa forma, estrutura de ganho. Bom, essa é uma das primeiras perguntas que fizeram a respeito de estrutura de ganho dentro dessa série de perguntas que a gente vai responder. Então eu vou falar de uma forma mais geral e depois eu vou entrando mais nas partes específicas nos demais vídeos aqui do Responde Aí. Nesses próximos 3 vídeos que a gente ainda vai lançar. Então, Suzart, a resposta à sua pergunta é bem simples. Não existe uma receita de bolo. Cada caso vai ser um caso diferente e você vai conseguir utilizar todos os elementos que estão dentro dessa estrutura de ganho, desde o microfone, né? Tá? Até, às vezes a sala, né, a compressão, a impedância acústica da sala vai alterar o quanto de amplitude um determinado sinal vai ter quando você posicionar o microfone em algum lugar. O tipo de cabo que você usa, se usar um cabo muito longo, se usar um cabo que às vezes é um pouquinho melhor, né, um Mogami, né, um Monster Cable, cada coisa dessas vai fazer com que o seu sinal seja alterado e a amplitude dele também, porque vai ter mais ou menos impedância aí no caminho. E daí quando ele chega direto no pré-amplificador, ele está sendo amplificado e ele vai passar por um conversor, e lá também vai ter toda essa mudança, você vai ter uma elevação dele a nível de linha, e qual é a amplitude que ele vai ter para poder entrar para esse conversor e virar dado, né, dado digital para o seu computador. Então, tudo isso, né, todo esse processo, tá, de transdução até a conversão, amplificação, aliás, até a conversão do sinal, você vai ter diversas alterações na sua estrutura de ganho. Então, não tem um lugar certo para se fazer. Muitos engenheiros gostam, sei lá, de causar clipping no processo de gravação, muitos no processo de masterização fazem isso, muitos acabam não gostando disso e trabalham com um pouco menos de amplitude do sinal. Então é muito importante que você entenda bem decibel e as unidades de medida que nós vamos ter, tá? Através dessa escala decibel, tá? Que é uma escala exponencial. Então você vai ter um log lá específico de 10, e daí você pode utilizar esse log para poder fazer toda essa variação e medir em decibéis, tá? Quando a gente tem, por exemplo, um aumento de 6 decibéis aproximadamente, significa que basicamente a gente dobrou, né? Não exatamente, tá? Porque em LUFS a escala é um pouquinho diferente disso, a gente não necessariamente dobrou, né, a amplitude, mas chegou muito perto de dobrar a amplitude do sinal. Então é muito importante que você entenda a respeito de decibel e as variáveis que a gente tem, dBFS, dBu, né? Como a gente pode olhar para isso em nível de pico, como a gente pode olhar em RMS e assim por diante. Então, quando a gente vai distribuir a estrutura de ganho entre os instrumentos, e a gente sabe que algum determinado tipo de sinal tem mais nível de pico, vamos falar aí de uma caixa, né? Já que você falou da distribuição dos instrumentos na mix. Uma caixa, ela toca forte assim, então ela tem um nível de pico elevado e já cai, né? Já não fica com um sustain danado. Agora um baixo, brum, e se o baixo está usando palheta, ele vai ter mais nível de pico do que o baixo tocado com os dedos, e o amplificador, ele fica diferente, é um Fender Twin, às vezes, ou sei lá, quando a guitarra, ele vai ter mais nível de pico do que um Marshall ou do que um Vox VC30, então cada caso vai ser diferente e você vai conseguir entender a característica do sinal em cada tipo de equipamento e como você vai controlar isso dentro da sua mix. Então é muito importante que você entenda sobre decibel e sobre as diferentes variáveis de decibel e
como você vai controlar isso dentro da sua estrutura de ganho como um todo, tá? Agora, na mixagem, uma caixa tocando mais forte, às vezes vai ter muito nível de pico. Mas você quer dar punch, por exemplo, para uma caixa, aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma compressão em paralelo, ou seja, você vai continuar com o sinal aqui da caixa bonitinho, né? Saindo onde ele está saindo, e daí você vai mandar também, né, uma saída paralela para esse outro canal. Aí nesse outro canal você vai colocar um compressor, e lá você vai comprimir em paralelo. E daí o que vai acontecer? O sinal aqui vai estar mais comprimido, você vai às vezes segurar um pouquinho o ataque, né? Deixar um release um pouco mais rápido, tá? E daí ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer assim, ó, o sinal daqui, pá! E daí o outro vai vir assim, pá! E ele vai causar mais sustentação, tá? Nesse som da caixa. Então você vai afetar o transiente e vai afetar a amplitude do sinal por cada transiente dessa forma. Então não existe uma regra sobre como você vai distribuir, não, a caixa tem que estar batendo em menos tanto, não sei o que e tal. Então depende muito da estrutura de ganho que você vai usar na sua mix. O que eu gosto de fazer trabalhando in the box com dBFS? Geralmente o meu kick, né, ele tá batendo assim mais ou menos em menos 12, tá? Quando eu vou afetar o sinal. Por que isso? Porque eu gosto de provocar um pouquinho de saturação em alguns plugins, tá? Que estão insertados dentro desse canal do kick, tá? De um dos canais do kick, tá? Geralmente eu acabo utilizando um ou dois, dependendo do material, às vezes 3 kicks, se eu tô trabalhando com um 808 ou com um hip hop, alguma coisa, ou então quando eu já gravei tudo aquilo, já consegui processar tudo aquilo em tempo real, às vezes eu utilizo um canal só porque eu já fiz a soma na própria gravação e assim por diante. Então cada caso é um caso diferente, eu tenho materiais diferentes para trabalhar. Mas de uma forma geral, num rock and roll, num pop, eu tenho meu kick chegando nessa amplitude, tá? Em nível de pico, tá? Menos 12 dBFS em nível de pico. Então, depende muito de cada engenheiro. Eu acabei de fazer um masterclass com o Joe que o nível de pico do kick dele chegava em 0 e clipava no canal. Mas ele gosta disso, ele gosta do resultado do clipping digital para algumas informações com mais transiente, com mais punch, tá? Então vai depender muito da qualidade do seu conversor, de como você está ouvindo isso e percebendo como isso afeta a sua mix, tá? Tem muitas variáveis todas aí nesse caminho. Suzarte, eu espero que eu tenha te ajudado aí com alguns guidelines gerais. Eu sei que eu não consegui te dar uma resposta muito simples, assim, porque esse realmente não é um assunto simples, né? Uma área de conhecimento muito ampla, a estrutura de ganho, principalmente porque a gente tem o universo analógico e o universo digital, tá? E então a gente vai ter várias variáveis aí. E eu recomendo muito que você entenda bem isso, entenda também dB, SPL e tudo mais, tá? Já aqui no espaço acústico, porque isso faz muita diferença no resultado da sua mixagem. É isso então, galera. Se vocês curtiram o vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo, também de apertar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Não se esqueçam das nossas lives, todas as terças-feiras, às 20h30. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.